positivas no livro de Isaías. O nosso capítulo, o capítulo de hoje, é o capítulo 18. Vocês se recordam? Aí eu vou passar os slides aqui também. Vocês se recordam que... Aí vocês vão ter paciência comigo, porque a gente vai ter que recordar algumas coisas, porque um mês e 15 dias, né, que a gente está sem reunir, então vocês não vão lembrar. Então você se lembra que esse capítulo de hoje faz parte da série de capítulos que nós vamos pregar Isaías, o livro de Isaías total, né? A gente vai pregar o livro de Isaías até o final, se Deus quiser, se Jesus Cristo não voltar. Mas vocês se lembram que os capítulos 15 a 23, né, o tema é um só, de 15 a 23, o tema é um só, ou seja, Deus se levantou. Parece até coincidência essa série, né, que nós começamos antes da pandemia, antes o coronavírus não começou como uma pandemia, começou apenas como um surto. Surto é diferente de epidemia, e de surto passou para epidemia, e de epidemia passou para pandemia, né? Nós começamos esse capítulo, essa série que vai do capítulo 15 ao capítulo 23, cujo tema geral é Deus se levantou, se levanta e se levantará contra as nações arrogantes. Parece até coincidência, né? É uma tremenda coincidência. Aí nós começamos do capítulo 15. O primeiro tema é o amor e a justiça de Deus se mostram no juízo. Lembrando, eu não vou recapitular tudo aqui, só lembrando que Deus, quando manda juízo, Ele não é um Deus passivo, Ele não é um Deus ingrato, não é um Deus severo, Ele é um Deus de amor. No meio do juízo está o amor de Deus, até mesmo porque os juízos têm propósitos, né? Dois desses propósitos conhecidos é trazer os ímpios, os incrédulos ao arrependimento, e o outro aliás, se a gente for começar a falar de propósito, a gente acaba achando mais, né? Eu estava pensando em dois, e o outro é fortalecer os crentes, né? Porque no meio dos juízos, Deus ensina os crentes a serem mais consagrados a Ele. Mas o principal eu tinha esquecido, mas o principal é que Deus seja glorificado em todos os juízos, certo? Hoje pela manhã a nossa pregação foi no Salmo 46, e vocês se lembram que eu perguntei se os juízos de Deus, se em todos os juízos de Deus Ele fazia distinção entre os crentes e os incrédulos, como fez na época do dilúvio, né, em que Ele preservou uma família, né, o resto pereceu, como na época de Sodoma e Gomorra, que Ele salvou também uma família. Ele fez distinção entre a família de Ló e os habitantes de Sodoma, de Gomorra e dos arredores. No Egito, nas 10 pragas, os judeus, né, o povo de Israel, nenhum sofreu dano de nenhuma das 10 pragas. Agora, a pergunta é: será que o coronavírus, nessa época de coronavírus, Deus faz distinção? Será que os crentes não vão pegar o coronavírus? O fato é, aí eu expliquei, vai sim, se Deus quiser,
Se for a vontade de Deus, nós, os filhos de Deus, podemos sofrer consequências do coronavírus, sim. Aí qual é a explicação para isso que eu dei de manhã? É que existe juízos com propósitos eternos e juízos com propósitos temporais. Os juízos com propósitos eternos, nos juízos com propósitos eternos, Deus faz distinção. Porque os juízos com propósitos eternos não têm possibilidade de arrependimento, de nada. Deus dá o juízo como condenação definitiva. Deus não pensava no arrependimento dos egípcios, Deus não pensava no arrependimento de Sodoma e Gomorra, Deus não pensava no arrependimento do povo do dilúvio. Ele trouxe o juízo para condenar mesmo, assim como o juízo final, né? Que é dito em Apocalipse 21 e previsto em João 3,18, quando Jesus disse: quem não crê já está julgado. Então os incrédulos já estão condenados, né? É claro que nesse versículo também há uma distinção, porque conquanto os incrédulos estão condenados, hoje em dia e sempre, no meio dos incrédulos há os eleitos, e aos eleitos Deus faz distinção. Então nenhum eleito perecerá no inferno. Um dia, de qualquer jeito, Deus enviará o Evangelho a esses eleitos e eles se converterão maravilhosamente, amém? Né? Mas os juízos temporários não. Os juízos temporários têm como propósito o arrependimento das pessoas. Por exemplo, quando começou a pandemia, né? Surto, epidemia, pandemia. Quando começou a pandemia, todo mundo achou que Jesus ia voltar naqueles dias, né? Mas não voltou ainda. Pode voltar hoje, amém? Jesus pode vir hoje. Mas Jesus não veio. Por quê? A pandemia parece não ser um juízo eterno, né? É um juízo temporário, um juízo que tem como propósito abalar as nações arrogantes, trazer os eleitos ao arrependimento, fortalecer as igrejas, que a gente espera que as igrejas do Senhor Jesus Cristo, espalhadas pelo mundo inteiro, se fortaleçam, que os crentes se fortaleçam, que os crentes se tornem mais dedicados, mais consagrados, mais dados à oração, mais dados à frequência à igreja, né? Mais dado ao amor fraterno, mais dado à leitura bíblica, mais dado à obediência à palavra de Deus, mais, né? Então, o coronavírus eu classifico como um juízo temporário, né? Os propósitos são esses aí, mas há muitos propósitos que a gente não discerne, né? Que a gente não descobre. Aí o tema 2, que é capítulo 16, né? A mensagem, o tema do capítulo 2 é a mensagem de Deus, que Deus quer transmitir à sua igreja hoje. Isaías 17 aqui, né? Capítulo 2. O que eu fiz com o capítulo 16? Nessa altura eu andei perdendo o que eu acho. Mas não se incomode não, a gente vai dar agora para frente. Aí do capítulo 2 nós vamos agora do capítulo 17, nós vamos para o capítulo 18, que é o de hoje, certo? Eu nem sei, eu fiz um estudo essa semana para saber se eu não estava pulando nada, mas parece que não pulei. Muito bem, aí o capítulo hoje é o 18, vamos ler? Isaías 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiros sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes, a uma nação de homens altos,
e de pele brunida, a um povo terrível, ao perto e ao longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vidima caída, já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Vamos ler mais, mas eu acho que eu estou chovendo uma olhada aqui. Esse capítulo aqui não é o capítulo 18. É 18, sim. Isso. Então, continuando aqui. Serão deixados, eu estou no versículo 6. Eu estou lendo devagar porque eu estou sem óculos. Serão deixados juntos as aves as aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele brunida, porque povo terrível ao perto e ao longe, por sua nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Esse último versículo repetiu o primeiro versículo, né? Isso. Então esse aqui é o capítulo 18 mesmo. E o tema desse capítulo, que eu li vagarosamente aqui e gaguejando por causa dos óculos, né? E a letra pequena, esse é o tema 3, né? O tema é a segurança, tranquilidade e paz de Deus no céu contrasta com o caos na terra, né? Ou seja, este capítulo é mais uma mensagem de Deus para o mundo. O mundo pode estar em guerra, Isaías 18:3, mas Judá está seguro na segurança do Senhor. Judá não precisa formar uma aliança com a Síria, Israel ou Egito, né? Que é mencionado Etiópia, mas parece ser uma espécie de Egito, certo? Porque os homens altos de pele brunida, os negros, né? Mas os egípcios também são morenos, né? A Síria será... Por que Judá está seguro? Ele não precisa, porque Judá estava sob ameaça do ataque do rei Senaqueribe, certo? Aí, como nós todos fazemos, normalmente agimos humanisticamente,
e queremos tomar logo providência. Mas não é a primeira medida, irmãos. A primeira medida de um crente, quando ele se vê ameaçado por algo, não é tomar providências, é confiar em Deus. Depois Deus indicará as providências. Amém? Primeiro se confia em Deus, e depois Deus vai indicar quais providências tomar. Muitas vezes não precisa tomar providência nenhuma, porque Deus já tomou. Amém? Então essa é a história desse capítulo, né? A segurança, a Assíria será totalmente derrotada. A segurança, tranquilidade e paz do Senhor no céu contrastam com o caos, a confusão da terra. Por exemplo, agora, contextualizando aqui a nossa pregação, agora mesmo, enquanto o mundo está em polvorosa, enquanto o mundo está agitado, enquanto as nações estão agitadas, enquanto os governos estão agitados, e aqui no Brasil até os políticos estão tão agitados que estão brigando entre si, né? Deus está lá tranquilo, em paz, porque Ele já sabe o que vai fazer. Então é a mesma coisa. O rei de Judá ficou polvoroso, ficou agitado, logo querendo fazer conchavo com o Egito, com a Etiópia, para formar uma coalizão para guerrear contra a Síria quando a Síria viesse. Mas esse capítulo aqui diz que não precisa. O Deus de Judá dá conta de Senaqueribe sempre sem a ajuda do Egito, sem a ajuda da Etiópia, principalmente porque o rei da Síria, né, Senaqueribe, ele estava arrasando todas as... Era Senaqueribe ou era Tiglat-Pileser aqui? Acho que era Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser, que no seminário a gente chamava ele de TP3, né? É Tiglat-Pileser III, né? Tiglat-Pileser III vinha arrasando todas as nações, e as primeiras nações que ele ia destruir era Egito e Etiópia. Então, por que buscar socorro em umas nações que também ia sofrer a mesma coisa? Tá certo? Muitas vezes nós buscamos ajuda no lugar que não tem ajuda para nós, porque eles são vítimas também, né? Então nós devemos buscar primeiramente ajuda em Deus. Muito bem, continuando aqui, Deus está em paz enquanto a terra está no meio do caos. Isto é muito parecido com as narrativas do livro de Apocalipse no Novo Testamento, onde o caos na terra é descrito nos capítulos 2 e 3, mas a sala do trono, lembra? Apocalipse 2, capítulo 2 e 3? Mas a sala do trono celestial é tranquila, pacífica. O mundo está em polvorosa, né? É tranquila e pacífica. A história não é um fluxo, mas um meio para o clímax teológico projetado e orquestrado por Deus. Deus é o maestro de tudo que acontece no mundo, né? Desde a criação do mundo, e não é diferente hoje. Então, a mensagem do julgamento do Senhor é dada em metáforas aqui, metáforas agrícolas, que são muito comuns em Isaías. Uma colheita perdida devastaria aqueles que dependiam das culturas alimentares anualmente, né? Você não vê aqui os governos preocupados com a economia, né? Porque quando a praga atinge a fonte de alimentação, o povo entra em pânico, principalmente aqueles que não confiam em Deus. Esta é uma metáfora de julgamento rápido, temporário, né? A morte da população é mencionada aí, a morte humana, se tornará um banquete para as aves de rapina e animais selvagens, né? Você vê aí mortos sendo jogados em valas, né? É claro que não está sendo deixado sem sepultamento,
para as aves de rapina comerem, né? Mas na época acontecia isso, era tão grande o número de mortos que não dava para enterrar, né? As pessoas hoje estão alarmadas com essa grande quantidade de mortos, mas houve a época em que houve muito maior quantidade de mortos. Bem mais recente, a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, houve muito maior número de mortos, né? É claro que também assustou o mundo, como assusta agora, mas o juízo de Deus é assim, né? Um tempo está chegando quando o remanescente deste povo, possivelmente as letras estão pequenas aqui também, né? O mundo gentil inteiro, né? As nações, enviará, nessa época que vier Jesus, está mencionado aqui, eles enviarão um presente para Deus. Ou seja, vai chegar uma época em que na volta de Jesus, que as nações se voltarão para Deus, e voltando para Deus levará sacrifícios honrados, né? Dedicados a Deus. Muito bem, continuando aqui, o presente seria um símbolo cultural religioso que reconhece o senhorio e o reinado do Senhor. Os inimigos, mencionado em Isaías 1 e 2, 18 e 2, são agora adoradores. Este é o cumprimento de Gênesis 3,15, né? Gênesis 3,15 promete a vinda de Jesus, né? O descendente da mulher. O propósito redentor é mais amplo do que a semente física de Abraão, porque abrange a semente espiritual. Então, essa mensagem aqui do capítulo 18 é abrangente, não somente para Judá, que estava querendo fazer conchavo com as nações para vencer a Síria, mas o profeta, inspirado por Deus e mandado e repetindo aqui o mandado de Deus, expande de um ataque da Síria com Judá para a promessa do Messias, que abençoará, como foi dito lá em Abraão, em Gênesis 12, a promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, com essa introdução meia embaralhada aqui, quero falar para vocês a mensagem dessa passagem. A mensagem dessa passagem é: nosso consolo quando a terra se alvoroça, enquanto a terra se alvoroça atrás de solução para o caos. Aqui não tinha acontecido ainda a pandemia, viu? Aqui, não, tinha. Esse aqui foi na pandemia, tá certo. Essa aqui foi a primeira pregação que eu fiz, né? Na primeira semana que fechou a igreja. Então é isso mesmo, tá certo. Aqui não há nenhuma coincidência, não. Eu estou fazendo contextualização mesmo, consciente. Então, a mensagem o nosso consolo enquanto a terra se alvoroça atrás de solução para o caos, nosso soberano Deus sabe tudo acerca do futuro que Ele mesmo traçou para a humanidade. Isso não é bonito? Que o nosso Deus não está em polvorosa, não está preocupado com soluções, não está com medo, não está assustado, porque Ele mesmo planeja todas as coisas, Ele já sabe qual é o resultado. Então, o nosso consolo é que, enquanto a terra está aflita, Deus está feliz, olhando para o resultado que Ele vai dar, né? Amém? Isso aqui é com respeito a Isaías, né? 18, não é com respeito ao coronavírus, né? Mas nosso desejo é que Deus tenha planejado algo bom para as nações. Amém? Porque Deus é bom, Deus é amor, né?
É claro que Deus também é principalmente justo, né? Algo de bom que pode acontecer com as nações é o arrependimento e o fortalecimento da igreja de Cristo, né? Pode até ser. E como nosso Deus é poderoso, como diz em Efésios 3:20, que diz Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, pode esperar muitas coisas boas de Deus, amém? Isso. Aí, nesse caso, o primeiro ponto aqui é: você precisa confiar em Deus. Por isso, né? Porque Deus está descansado, feliz, satisfeito, olhando tudo ao nosso redor. Então, Judá precisava ficar tranquilo, não ficar correndo atrás de Etiópia e Síria para buscar socorro deles, né? Tinha que buscar em Deus, confiar em Deus. Da mesma forma, você e eu precisamos confiar em Deus, não nos homens. Porque quando você está apertado financeiramente, para onde você corre? A maioria corre para os bancos fazer empréstimo. Os aposentados vão fazer empréstimo por consignação, aí endivida, fica atolado de finanças. Não, vai para Deus. Confia no Senhor, não nos homens. Deus vai mostrar as providências. Não tome providência. Confia em Deus e Ele vai mostrar qual é a providência. Muitas vezes Deus pode até mostrar que seja um empréstimo bancário, né? E como eu não sou diferente de vocês, não é? Amém? Que eu sou de carne e osso e pescoço igual a vocês, e fraco, frágil como vocês. Aí, lembra, na época da cirurgia, do transplante, que eu ia passar pelo transplante, eu não tinha dinheiro, né? O transplante era particular porque o convênio não cobria, né? Então, eu pensei quando minha irmã me ligou de lá de São Paulo, eu disse: ô Isabel, aí eu vou fazer um empréstimo no banco, né? E pago a cirurgia. Aí a minha irmã de lá, Deus sempre usa uma pessoa, né, na nossa vida. Minha irmã de lá, do telefone: não, faça isso não, confie em Deus. Eu também pensei em vender o carro. Eu vou vender o carro. Não, você vai precisar do carro, você não vai poder andar de ônibus, não vai poder andar a pé, vai precisar do carro. Não, vamos. Aí minha irmã, a sugestão da minha irmã: vamos confiar em Deus, Ele vai suprir. Aí, só que, graças a Deus, eu não fui rebelde, porque muitas vezes um crente dá um conselho para um irmão: olha, confia em Deus, não vai se endividar tomando empréstimo, não vai fazer isso não. As pessoas fecham o coração com orgulho e não atendem o conselho. Na hora eu atendi o conselho da minha irmã e disse: é mesmo, né, Isabel? Vamos confiar em Deus, Deus proverá, como ele disse para Abraão, né? Não deu outra, né? Deus, no dia da cirurgia, irmãos, não faltava um centavo, né? A cirurgia só a cirurgia custou 35 mil reais, fora viagem de avião. Eu viajei 11 vezes de avião, fora colete, fora cadeira de roda, bengala, andador, remédio, tanta coisa, não faltou nada. Deus supriu tudo, né? Eu ia na minha conta bancária, não pedi dinheiro para ninguém. Eu ia na minha conta bancária, todo dia tinha dinheiro. Eu ia lá, consultava pela internet: 3 mil, 2 mil, 1 mil. Ninguém depositava 500 não era de 1.000 para cima, né? Eu tenho um amigo que me telefonou e disse: ele me chama de Leco, meu amigo pastor Cícero, lá de Berlândia. Ele disse: Leco, eu só estou mandando R$1.000 para você, tá? Não repara não. É porque eu precisava vender um imóvel aqui. Se eu tivesse vendido o imóvel, ele ia dar mais, né? Eu falei: que isso, Cícero? Isso é uma bênção, R$1.000 é 1 milhão para mim. Obrigado, Deus me abençoe. Aí um dia eu chego lá na minha conta, R$6.000, depositado de uma vez. Era um amigo. Esse é amigo. Eu tive tanto amigo. Então, irmãos, confia em Deus. Eu vi a minha irmã, eu estava humanista, eu estava incrédulo, querendo tomar as providências. Mas minha irmã me mostrou que a primeira providência não é tomar providência. A primeira providência é confiar em Deus. Amém? Então você precisa confiar em Deus, não nos homens.
As soluções humanas nunca são acertadas, nunca. As de Deus, sim, sempre. Aqui se encaixa bem Jeremias 17:5, que diz, né, maldito o homem que confia no homem. Está escrito lá, Jeremias 17, né? De nada adianta Judá fazer aliança com outras nações para derrotar a Assíria, pois sozinho, Deus não precisa de ajuda não, sozinho Deus já decretou a destruição da Síria. E vocês lêem a história depois do que deu, a ameaça de Senaqueribe, a ameaça de TP3 lá, do Tiglat-Pileser, né? Deu em nada. Ou seja, Deus derrotou o exército da Síria por meio dos anjos. O rei da Síria fugiu de volta para a Síria, chegou lá, o próprio filho o matou. Sem Judá ergueu uma palha, sem precisar da ajuda do Egito, que também já estava destruído pelo rei da Síria, sem precisar da ajuda da Etiópia, que também já tinha sido devastado, né? Então não precisamos confiar nos nossos governadores, eles não vão dar comida para nós. Não precisamos confiar nos empresários, eles não vão dar comida para nós. Não precisamos confiar nos homens, né? Agora, por outro lado, se esses políticos fizerem alguma coisa por nós, se os empresários fizerem alguma coisa por nós, é a mão do Todo-Poderoso que moveu a mão deles, amém? Que moveu o coração deles a fazer alguma coisa por nós, não foram eles, né? Então aqui está escrito, ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de papiro, sobre as águas, dizendo, ide mensageiros, velozes, a uma nação de homens de pele brunida, etc. Ide mensageiro buscar ajuda. Ai, Isaías está dizendo aqui, ai de quem busca ajuda nos homens. Portanto, a primeira mensagem aqui vamos confiar em Deus. A nossa providência é a nossa primeira providência, e muitas vezes é a última providência, é confiar em Deus. Amém? Então, pela fé, você deve procurar essa calma de Deus. Vamos gozar da calma de Deus, da tranquilidade de Deus. Vamos gozar dessa paz que Deus está lá no céu em paz. E Jesus disse, deixo-vos a paz, lembra? Deixo-vos a paz. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vamos citar juntos, vocês sabem de qual? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso, turbar o coração é ter falta de paz. Deus está em paz, Ele transfere para nós, através do Espírito Santo que mora em nós, essa paz. Que bonito, né? Então o crente tem paz no meio do caos, porque o nosso Deus tem paz e Ele transmite essa paz para nós. Isso é privilégio dos crentes, privilégio dos eleitos que já se converteram, né? É privilégio dos que gozam a certeza da salvação pela graça. Amém? Então Deus já sabe o que vai acontecer no futuro, que Ele mesmo planejou. Por isso Ele está calmo. E porque Ele está calmo, Ele diz, vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada. Deus está lá, olhando da sua morada. Olha, veja que eu coloquei um grifo aqui, está dando para ele? Eu pintei de verde aqui. Deus está olhando da sua morada, de lá de cima está vendo nosso Deus, essa confusão toda nas nações. Estou aplicando para a pandemia aqui. Deus está olhando de lá o pavor das nações. Ele está olhando para os salvos e transmitindo essa paz. E Ele está mandando um recado aqui, vós todos os habitantes do mundo, vós os moradores da terra,
quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai. É isso que falta nos crentes. Nós não estamos prestando atenção na mensagem que Deus quer transmitir para nós nesses dias difíceis. Os crentes estão concentrados em usar máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, manter o isolamento social, manter o distanciamento social. Nada errado com isso, mas a nossa segurança está além disso, meus irmãos. Amém? Vamos ser prudentes e tomar todas essas precauções, mas vamos olhar quando arvorar a bandeira, vamos olhar para Deus. Amém? Até o próprio Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então vamos olhar. Quando arvorar a bandeira, olhai. Quando tocar a trombeta, escutai. E eu estou tocando essa trombeta hoje, amém? Estou tocando, escute, irmãos. Aí ele dá a razão porque devemos olhar para Deus, devemos olhar, escutar a voz de Deus. Ele diz: porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor que é do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. É assim que é o nosso Deus, tranquilo e calmo, porque Ele já sabe o que fazer. Mais um ponto aqui, extraído do texto aqui, é o seguinte: você deve focar na esperança, que reacende no coração do crente. Repetindo essa frase, você deve focar na esperança que reacende no coração do crente. Sempre que Deus resolve levantar contra as nações, sempre, quando Deus resolve levantar contra as nações arrogantes, a paz reacende no coração do crente. Tudo está cuidadosamente traçado para a destruição da Assíria. Não precisava Judá ficar preocupado ou apavorado. Tudo está cuidadosamente traçado para a destruição da Síria. Deus iria destruir a Síria. Mas Judá não sabia disso. Judá não sabia. Por causa da sua ignorância, foi aquilo que ele entrou em desespero. E logo planejou buscar ajuda na Etiópia e na Síria. Qualquer um podia falar isso. Meus irmãos, nós não precisamos saber o que Deus vai fazer para ter paz. Basta saber que Ele vai fazer. Amém? Nós precisamos saber que Deus vai fazer. Nós não precisamos saber o que Deus vai fazer. Judá ignorou isso. Fé é isso, saber que o nosso Deus vai fazer. Aí, não querendo cansar os seus ouvidos, mas quando eu fiz a primeira consulta lá em São Paulo, o Dr. Leopoldo, semana passada eu falei com ele: e aí, Venal? Aí, primeiro consulta do Dr. Leopoldo, ele disse: olha, Venal, essa cirurgia é cara, o SUS, seu convênio não cobre. O SUS cobre, mas tem 100 pessoas na fila. Eu estaria até hoje esperando na fila do SUS. Aí você volta para a sua cidade e pense: se você se inscrever no SUS, aí eu não posso fazer mais nada por você. Já deu um sinal de que queria fazer alguma coisa para mim, né? Deus já estava tocando no coração dele, Dr. Leopoldo. Na verdade, ele me deu 50% de desconto. A cirurgia seria 70 e tantos mil. Ele fez por 35. Aí volta, pensa: o que você vai fazer? Ei, meus irmãos, foi uma luta. De São Paulo para cá, são 45 minutos de São Paulo para cá. Quando a Lore e a Sônia foram me buscar no aeroporto, eu numa cadeira de roda,
os funcionários do aeroporto, eles não desgrudam da gente enquanto o parente não vem buscar. Eu estava na cadeira de roda, eu não andava nessa época. Quando os funcionários do aeroporto me entregaram para a Sônia e para a Lore, que eu encontrei elas, abracei elas, eu chorei. Vou dizer por que eu chorei. Eu não chorei de desespero. Eu não chorei de falta de confiança, de falta de fé. Eu não chorei porque eu não sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu sabia que Deus ia fazer. Eu tinha esperança lá no fundo que Deus ia fazer alguma coisa. Mas eu chorei porque eu não sabia o que Deus ia fazer. E eu falava assim, o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Aí o bobão chorava. Não precisava, né? Depois a gente descobre a bobagem que a gente faz. Né? Que Deus, eu não sabia o que Deus ia fazer. Aí foi com o tempo que Deus foi fazendo. Foi fazendo. Né? Então você deve focar, meus irmãos, nas horas difíceis, você deve focar na esperança que reacende no coração do crente, sempre que Deus resolve levantar contra as nações. Hoje de manhã a pregação dizia isso, eu só não enfatizei, mas Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí começa a descrever o que Deus vai fazer com as nações. Ele diz: ainda que o mar se revolta, ainda que as ondas, as águas se tumultem, ainda que as águas se agitem, ainda que a terra trema, e o mundo seja abalado, não temerei, diz o Salmo. Né? É isso. Ele não sabe o que Deus vai fazer nesse tempo de coronavírus, mas a gente sabe que Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer, só não sabemos o que Ele vai fazer. Né? Aí é quando ele diz aqui, ó, porque antes da vidima caída já a flor, antes da vidima caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice, e cortará os ramos, e se estendem. É isso que Deus vai fazer. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. É isso que Deus está fazendo. A vidima, a foice, ó, a foice no mundo, ó, foice na Síria. Isso aqui é uma promessa que ele ia fazer com a Síria. Ele ia cortar as asas da Síria. Ele ia quebrantar o orgulho de Senaqueribe ou de Tiglat-Pileser. Eles iam reduzir aqueles reis em nada. É o que Deus está fazendo aqui neste mundo. Né? Agora veja: serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Ou seja, seriam destruídos. E Judá ficaria no bem bom. Amém? É assim, quando tudo passar, o povo de Deus vai glorificar a Deus em paz. Amém? Se não passar e Jesus voltar, melhor ainda. Amém? O povo de Deus vai ficar em paz. Portanto, o negócio é para agora, é para já. Fique tranquilo. Né? Não basta dizer fique em casa, porque hashtag fique em casa, né? Hashtag fique em casa, não basta. Né? Tem que pôr mais uma hashtag aí, ó. Hashtag fique em casa, hashtag fique confiando em Deus feliz. Amém? Aliás, um parênteses aqui, eu nunca fui tão feliz como nessa quarentena. Me inundou uma alegria, uma felicidade. E sabe o que eu fiz? Me pus a escrever. Né? Como eu tenho que escrever mesmo, né? Aí escrevi esses artigos que eu mandei para vocês. Depois você me dá o seu WhatsApp que eu mando para você, viu, Érica? E escrevi um artigo de 26 páginas. Já leu? Viu lá, Lucas? Mandei ontem. 26 páginas. Né? Não tenha preguiça de ler, leia. O título do artigo é Antídoto contra o coronavírus. Só que no meio do artigo eu digo, não contra o coronavírus, mas contra o sentimentalismo que
foi provocado pelo coronavírus. Sentimentalismo. Aí eu coloquei lá 3 sentimentalismos, né? Medo da morte, medo de passar fome, medo de morrer e deixar as coisas aqui que a pessoa conquistou com esforço, e porque são apegadas às coisas deste mundo. O crente não é apegado às coisas deste mundo. Então, por último aqui, com base nesse capítulo 18, você deve descansar na bondade e na misericórdia de Deus. E, finalmente, na consumação escatológica, haverá tempo para a Etiópia, Egito, nações que, desde a época de Isaías, eram inimigas de Deus. Nesse tempo, por causa da misericórdia de Deus, essas nações se tornarão amigas de Deus, servem de Deus e trarão presentes, sacrifícios para Deus, né? Haverá tempo para a Etiópia e as demais nações adorarem ao Criador na pessoa de seu Messias. Amém? Mas nós já começamos agora a adorar nosso Criador, amém? Porque o Messias, que ainda não é reconhecido pelas nações, é reconhecido pelos crentes. E é nele que nós seguramos, que nós esperamos, né? Ele é a esperança de Israel e a esperança da igreja, né? Ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, agora o versículo último aqui, naquele tempo, é o versículo 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos. Repetindo o versículo 1. Aquele mesmo povo de homens altos, de pele brunida, em quem confiava Judá para fazer aliança, para guerrear contra o rei da Síria. Esse mesmo povo era inimigo de Deus, mas agora, na vinda de Jesus, muitos se converterão e se tornarão amigos de Deus. Naquele tempo, esse povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião, etc. Então, trará sacrifícios, presentes ao Senhor, e as nações serão felizes, porque agora são felizes não pelo materialismo, não pelo que tem, mas pelo que é. Hoje as pessoas se orgulham do que tem, mas é errado. Nós deveríamos agradecer a Deus pelo que Ele fez conosco, de modo que nos tornamos filhos de Deus, pelo que nós somos, filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, esperançosos, né? Então, você deve descansar na bondade do nosso Deus. Ele planeja, depois que Ele resolver dar cabo da história humana e tomar a rédea deste mundo, então tudo será governado. O mundo é governado por Deus, por isso que ainda há paz, alguma certa tranquilidade no mundo, né? E preservação no mundo, mas ainda Deus não tomou posse total do reino do mundo, né? Finalmente Ele tomará e haverá paz. Amém? E concluindo aqui, as nações arrogantes nos tempos de Isaías tiveram de passar por juízos divinos. Era Deus chamando essas nações ao arrependimento, mas elas não quiseram. Hoje, meus amados irmãos, hoje Ele ainda chama as nações ao arrependimento. Por enquanto, não estamos vendo nenhuma manifestação de arrependimento, mas nós esperamos que tudo que o mundo está sofrendo por meio da pandemia, ou qualquer outra provação, porque não é só pandemia, o juízo, tem câncer, dengue, assassinato, assalto, ganância dos políticos roubando, tudo isso é juízo de Deus. Então, nós esperamos que os propósitos de Deus seja arrependimento, salvação e dedicação da igreja, e principalmente que Deus seja glorificado. Amém?